O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Descei divina luz, a luz descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Aqueles que podem se assentar, vamos nos assentar. Irmãos e irmãs, nós estamos no ano da fé. E nós escolhemos como tema do Círio de Nazaré desse ano, Maria como Rainha da Fé. E também escolhemos como lema, feliz aquela que acreditou, felizes aqueles que creem. E nós não poderíamos fechar esse momento da nossa preparação para a festa e o dia da festa com uma liturgia mais adequada, mais apropriada do que essa. Porque todas as leituras de hoje nos falam sobre como nós devemos perseverar na fé. Todos nós precisamos perseverar na fé. Nós sabemos que a fé é necessária para a salvação e sem a fé é impossível agradar a Deus, como está lá na Epístola aos Hebreus. Mas nós vemos que muitas vezes a gente quer viver uma fé em conformidade com as nossas concepções. Nós reduzimos a fé
ao que pensamos, ao que achamos, ao que queremos. Muitos, às vezes, nem sequer conhecem as verdades da fé. E muitos ficam, às vezes, desanimados diante das dificuldades, das perseguições, dos problemas que a vida nos reserva. E nós vamos ver aqui na primeira leitura, tirada da profecia de Abacuque, o profeta está desanimado, está clamando, suplicando diante de Deus uma resposta para as situações adversas que ele encontra no seu caminhar. Ele fala aqui de injustiças, de iniquidade, de maldade, de destruições, de prepotência, de discussão, de discórdia. E ele vai falar para o Senhor: até quando eu terei que suportar isso? E o Senhor fala uma coisa muito importante para o profeta. Ele vai dizer: escreve isto, estende seus dizeres sobre tábuas. Isso é uma coisa que o Senhor quer que todos nós saibamos, para que possa ser lido com facilidade. O Senhor está dizendo que todo sofrimento, toda dificuldade, todo problema que a gente possa enfrentar na vida de cada um de nós tem um prazo definido. Então, nós muitas vezes não conseguimos encontrar respostas aceitáveis para as adversidades, como o profeta. Muitas vezes passamos por situações que a gente não compreende. Muitos chegam a falar: será que Deus se esqueceu de mim? Eu acho que Deus tem tanta coisa para se ocupar. Será que Ele se esqueceu de mim? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá em Isaías 49, onde o profeta vai falar: pode a mãe esquecer o filho que amamenta? Ainda que a mãe esquecesse o filho que amamenta, eu jamais me esqueceria de você, porque eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Assim é que Deus tem cada um de nós diante do seu olhar. Então, nós percebemos que muitas vezes a gente quer respostas imediatas de Deus, mas a resposta de Deus que Ele nos dá hoje através da profecia de Abacuque é esta, Continua a acreditar. Talvez hoje muitos de nós não consigamos entender por que Deus permite determinadas coisas na vida de cada um de nós. Mas Deus nos conclama a continuar a acreditar, a esperar, porque um dia, um momento, vai chegar essa interferência libertadora de Deus na nossa vida. Então nós temos que aprender a esperar. Lá no Eclesiástico, eu falava hoje para os que estão trabalhando nesta festa, eu dizia lá no Eclesiástico 2, diz: meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara tua alma para a provação. Na dor permanece firme, e sofre as demoras de Deus. Muitas vezes a gente quer respostas para ontem, Então, nós precisamos nos lançar em Deus, nos abandonar em Deus, a exemplo da Virgem Maria. Ela confiou, ela é considerada a rainha da fé, mãe da fé, porque ela se abandonou completamente diante dos desígnios, do plano e da vontade de Deus. E nós também precisamos fazer isso, porque ela é a primeira seguidora de Cristo e nós temos que ir atrás seguindo Maria, porque quem segue Maria vai chegar mais rápido e mais próximo de Cristo. E nós vamos perceber que muitas vezes nós rezamos querendo talvez mudar a atitude de Deus. Nós queremos às vezes manipular a Deus.
Nós queremos às vezes que Deus faça a nossa vontade. Nós invertemos, né, os valores. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que Ele faça as nossas vontades, né? Não foi assim que aconteceu com Maria. Ela se resignou completamente, se abandonou, confiou contra toda a esperança. Ela não hesitou em nenhum momento. Ela se entregou. A cada passo, a cada acontecimento, Maria ia se entregando ao plano, aos desígnios de Deus. Nós precisamos nos mirar muito na fé de Maria. Depois o salmista vai nos dizer, né, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu falava hoje cedo para os que trabalharam ou que estão trabalhando na festa. Eu dizia, gente, se a gente ouvir mais a voz de Deus, nós teremos muito maiores perspectivas e possibilidades da gente acertar mais, errar menos, da gente usufruir mais daquilo que Deus tem reservado para nós e da gente às vezes ficar exposto por causa da nossa não escuta da palavra de Deus. Muitos de nós às vezes endurecemos os nossos corações e não ouvimos a voz do Senhor. E é necessário que nós ouçamos a voz do Senhor. Abacuque estava preocupado em ter uma resposta de Deus, mas ele falava e não procurava escutar o Senhor. Nós precisamos escutar o Senhor. Depois nós vamos ver aqui na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, né? Nós recebemos muitos dons da parte de Deus. Cada um de nós é um dom. A vida é o maior dom, é o mais sublime dom que Deus pode nos dar, né? Tem até um canto com isso. Nós recebemos muitos dons, então nós somos um presente, né? Você pode olhar para quem está do seu lado e diz, você é um presente de Deus. É um presente de Deus para o mundo. Você é um presente de Deus para a comunidade. Fala para quem está aí do seu lado, você é um presente de Deus. Nós somos um presente de Deus. A vida é um presente que Deus nos deu. E nós precisamos reavivar essa consciência da nossa condição de privilegiados. E também pensar um pouco na responsabilidade que isso significa para cada um de nós, né? Todos os dias nós devemos crescer na fé, na esperança, no amor. E nós vamos ver hoje no Evangelho os apóstolos dizendo para o Senhor, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Eu dizia para vocês, e já falei várias vezes em várias homilias, o que é necessário para crescer na fé? Vamos ver se vocês se lembram. O que é necessário para fazer a fé crescer? O que é necessário para fazer a fé crescer? Usar a fé que tem. É o que Jesus vai falar aqui hoje. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam para a amoreira, lança-te no mar, e isso aconteceria. Então, como é que nós temos que fazer para crescer na fé? Jesus está querendo dizer com isso para nós, que a fé, que é um dom de Deus, que nós recebemos no dia do nosso batismo, ainda que pequenininha como um grão de mostarda, ela é suficiente para nos alcançar toda e qualquer graça que Deus tenha reservado para nós e remover todos os obstáculos que nos impedem de caminhar para Deus. Fala para quem está do seu lado, você tem fé? Você tem fé? Então a sua fé, fala para quem está do seu lado, a sua fé é suficiente
para você alcançar da parte de Deus todas as graças que Ele tem reservado para você, inclusive as graças que Ele tem reservado para você, através da nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Ela que é medianeira de todas as graças, porque ela foi aquela que trouxe em seu ventre o autor de toda a graça por excelência, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos nos agarrar à nossa fé, perseverar na fé, crescer na fé, usar a fé, e a gente tem que usar a fé justamente nos momentos de maiores dificuldades, problemas. São os momentos que nós devemos usar a nossa fé, para que ela possa surtir o seu efeito. E o que o inimigo faz? Ele quer nos enganar. E o que ele faz? Ele faz a gente desanimar. Está passando por um problema, a gente já fala assim: eu acho que eu vou deixar de ir na igreja, eu estou indo na igreja, não está adiantando muita coisa, né? Eu acho que eu vou desanimar, eu vou desistir, eu vou dar um tempo. Tem tanta gente dando tempo por aí, né? E esse tempo nunca acaba, né? Tem muita gente falando: eu vou dar um tempo. Hoje foi interessante, porque eu encontrei uma pessoa na procissão, ela disse: padre, eu era uma ovelha perdida e eu estou voltando. Eu falei: que bom, seja bem-vinda, né? Então, tem muita gente que às vezes vai se perdendo nesse caminhar. Se nós não alimentarmos a nossa fé, se nós não cultivarmos a nossa fé, se nós não colocarmos a nossa fé em prática, vai ser da mesma forma como uma pessoa que às vezes não usa os seus membros do corpo, vão se atrofiando, não é? E às vezes fica entrevado mesmo, não consegue caminhar, não consegue sair do lugar, não é? Então nós precisamos usar a nossa fé. Quanto mais nós usamos a nossa fé, mais nós vencemos as provas, mais nós vencemos as batalhas, mais nós superamos os problemas, as dificuldades. Se a gente for considerar Maria como um modelo perfeito da fé católica, considerando ela como a primeira peregrina da fé, tem uma santa da igreja que nós celebramos esse dia, Santa Teresinha, que ela vai dizer que um sermão para agradar a ela, né, e para fazer bem a ela, ele deve mostrar a vida real da Virgem Maria, não aquilo que a gente poderia supor, né? Pois segundo ela, muitas vezes as pessoas apresentam a Virgem Maria como alguém inalcançável, mas seria preciso mostrar a Virgem Maria como alguém imitável. Só que tem uma insídia aí no mundo que dizem, né, tentam falar, tentam dizer que ela é uma mulher qualquer. Uma vez eu vi uma camiseta que diz assim, deixa eu ver se eu lembro a frase, dizia: desacreditada por muitos, mas escolhida por Deus. Desacreditada por muitos, ou desprezada por muitos, mas escolhida por Deus. Deus escolheu. E ponto final. Já está dito o que tinha que ser dito a respeito de Maria. Entre todas as mulheres do mundo, ela foi escolhida por Deus. A gente canta até aquele canto, né? Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, 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 cheia de graça e consolo,
venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. E é isso, Maria é nossa mãe, sempre vai ser nossa mãe, é mãe também dos evangélicos que não a aprovam, que não acreditam nela, que a desprezam. Ela é mãe de todos os seguidores de Cristo, porque ela também é mãe do cabeça da igreja e é mãe dos membros da igreja, não é? Então, não adianta a gente ficar discutindo nem debatendo. Nós temos é que viver a nossa fé, a nossa devoção, né? Tem gente que fala assim: padre, para que tanta coisa, para que tanta pompa para Nossa Senhora? Faz só o que a gente puder fazer por Nossa Senhora, ainda é pouco diante daquilo que ela fez por nós, porque ela nos trouxe Jesus, o Salvador. E nós precisamos ter muita gratidão a ela, porque ela nos foi dada do alto da cruz por seu Filho Jesus. E muitas vezes falta em cada um de nós essa confiança ilimitada no poder divino e nas suas promessas, como Maria confiou. Ela ouviu da própria Isabel, né? Bem-aventurada és tu que crestes, porque se hão de realizar em ti as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nós precisamos nos virar nessa fé que se abandona, que confia contra toda confiança, essa fé cheia de esperança de Maria, porque é nessa fé que nós vamos alcançar a salvação. Irmãos e irmãs, a gente poderia falar muitas coisas aqui sobre Maria, sobre a fé de Maria, sobre esse testemunho de fé de Maria, ela como rainha da fé. Ela viveu essa missão sublime de ser a primeira peregrina da fé, a primeira missionária, a mãe do primeiro milagre, a mãe da fé dos apóstolos, porque quando aconteceu aquele milagre lá nas bodas de Caná, nós vamos ver que no final do evangelho das bodas de Caná, nós vamos ver falando que os seus discípulos creram nele, e foi por intermédio de um pedido de Maria, que confiou sobre tudo que Jesus precisava se manifestar publicamente. Ele disse: ainda não chegou a minha hora, mas ela intercedeu por aqueles convívios daquela festa, e Jesus transformou a água em vinho. E pela intercessão de Maria, muita água pode ser transformada em vinho, o vinho da alegria na nossa vida. Quantas pessoas aqui da nossa paróquia têm experimentado graças e bênçãos alcançadas pela intercessão de Maria? Se nós queremos um caminho mais rápido para alcançar as graças, é só a gente clamar a Nossa Senhora, é só pedir a ela. Irmãos e irmãs, o meu coração hoje se alegra muito por essa nossa festa, que está apenas começando. Daqui a pouco, após a Santa Missa, nós vamos organizar esse espaço aqui, teremos a presença aqui dos doidinhos de Deus, que vão estar fazendo um show para nós. E se Deus quiser, você ficando até o final, nós vamos terminar essa festa hoje com uma chave de ouro, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Mas vamos ficar com essa mensagem, né, no ano da fé. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos acreditar mais em Deus. No mundo que está indiferente, no mundo que apresenta tantos contravalores em relação à nossa fé, é nossa responsabilidade de filho de Deus e filha de Deus, é nossa responsabilidade testemunhar a nossa fé através do acolhimento ao irmão, através do amor ao irmão, porque não tem sentido a gente dizer que tem fé e que ama a Deus se a gente não ama o irmão que está do nosso lado. Nós precisamos testemunhar a nossa fé. Nossa Senhora foi aquela servidora, hoje fala dos servos inúteis, não é?
mas Nossa Senhora foi aquela servidora que conduziu todos a Jesus. Nós também precisamos ser esse elo de ligação das pessoas com Jesus. Nós precisamos ser o olhar materno de Maria para conduzir as pessoas ao seu Filho Jesus. Nós precisamos ser o poder intercessório de Maria para conduzir as pessoas para Jesus. Nós precisamos ser abertura para o serviço, como Maria teve, para conduzir as pessoas para Jesus. E Maria não mediu esforços para isso. E depois ela não ficou se vangloriando, não. Ela se considerou a escrava do Senhor. E apenas pediu: faça-se em mim conforme a vossa vontade. Quando foi lá nas bodas de Caná, ela disse para os serviçais: fazei tudo o que ele vos disser. É o que ela fala para nós hoje. Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos fazer uma junção, uma acoplagem do que fala o salmista com o que fala Maria para nós nesta passagem de João 2. Então, o que diz o salmista? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Vamos repetir? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E o que Maria diz para nós? Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos pedir ao Senhor que ele fale conosco nessa noite. Não só como ele está falando aqui na liturgia, mas que ele fale também ao nosso coração.